Eu quero conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Queremos conhecer Jesus. Mas, para essa live, eu diria que a música certa seria essa aqui, ó. Seria essa música aqui, ó. Shalom, meninas. Essa música é a música certa para iniciarmos essa live. Que às vezes dá vontade de parar. Se fosse você. Não dá para ouvir? Tá ouvindo, sim, a música? Um pouquinho. É a minha voz. A tua voz, sim. Por aqui não há tarde de paz. Então, mire as estrelas. Mire as estrelas. Sol e salte mais alto que desce. Não se permita viver na sombra do talvez. Aqui só se vive uma vez. Deixa eu ver aqui, ó. Tá bem baixinho. Mas a minha voz, estão ouvindo bem, meninas? A Elida disse que não tá ouvindo. É a minha voz que não tá ouvindo? Ou é a música? A música eu já desliguei. A voz tá dando para ouvir bem. Tá dando para ouvir bem, né? Então, tô a Gi, a minha xícara nova das Íporas, e as meninas conectadas e Jesus aqui conosco, com toda certeza, né? Com toda certeza. E hoje a nossa conversa será sobre ativação de sonhos, né, Gi? A Gi. Oi, Lu, shalom, shalom, meninas. E vamos inclinar nossa cabeça em reverência ao Senhor, né, para orarmos. Pai amado, Pai querido, nós entramos na Tua presença nesta noite com gratidão no coração. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos guardado e nos conduzido com amor e misericórdia. Senhor, nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, consagramos esta live ao Senhor, que cada palavra, cada testemunho e cada momento desta conversa seja dirigido pelo Teu Espírito Santo. Pai, nós chegamos com confiança ao Teu trono da graça, e pedimos: visita cada mulher que estará conosco nesta noite. Alcança aquelas que estão cansadas, feridas, sobrecarregadas, desanimadas e sem esperança. Que toda distração, toda ansiedade e toda preocupação sejam silenciadas agora em nome de Jesus. Espírito Santo, toma o controle deste ambiente.
sopra vida onde existe cansaço, sopra esperança onde existe desânimo, sopra fé onde existe medo. Que através do testemunho da Gislaine, muitas mulheres entendam que o Senhor continua escrevendo histórias, restaurando corações e despertando sonhos que pareciam esquecidos. Pai, nós declaramos que esta não será apenas uma live, mas um encontro com a tua presença. Que mulheres sejam encorajadas, fortalecidas e lembradas de quem são em ti. Que toda palavra liberada, que toda palavra liberada, que toda palavra liberada aqui, que toda palavra produza frutos, que toda semente lançada encontre terra fértil e que ao final desta noite o teu nome seja glorificado. Nós declaramos que o Senhor ainda faz novas todas as coisas. O Senhor ainda cura, o Senhor ainda restaura, o Senhor ainda levanta mulheres para viverem os teus propósitos. Entregamos neste momento em tuas mãos e agradecemos por tudo o que o Senhor fará. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. 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 Então, e tem mulheres que não deixaram de amar a Deus, né? Não deixaram de orar, não deixaram de servir, mas em algum momento da caminhada deixaram de sonhar, né? Deixaram de sonhar. E quando uma mulher para de sonhar, ela começa apenas a sobreviver. Forte isso, né? Muito. Que triste. Hoje eu vou conversar com essa mulher que voltou a sonhar. E mais do que isso, ela começou a dar passos de coragem em direção aos sonhos que Deus colocou no coração. Lá no íntimo dela, no coração dela. Então, apresento para vocês Gislaine, né? A Gi. Carinhosamente eu a chamo de Gi. E, nossa, tenho um carinho muito, 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 muito grande pela Gi. A Gi eu e a Gi, nós nos conhecemos, né, através do Café com a Lê, do desafio, do caos, a página lá. Desafio 7, né, que inclusive começa o desafio 7 semana que vem, do canal Café com a Lê, né, de segunda a sexta. Ela coloca lá a Lê coloca os vídeos de segunda a sexta e de tempos em tempos ela lança esse desafio para as donas de casa, e foi aí que gerou todo o meu testemunho, e a partir daí até que gerou as íporas na minha vida, né? A partir desse alinhamento na minha vida, através do desafio. Então, é um testemunho, as íporas é um testemunho, né? Foi através do desafio que tudo começou a surgir na minha vida. E que eu conheci a Gi, a gente se conheceu e hoje ela faz parte das íporas, né? E hoje ela tá na célula, né? A gente estamos juntas no estudo bíblico, todas as manhãs 5h30. E eu também lancei um desafio lá dentro para as meninas, a Gi participou. E Deus começou um processo, né, Gi? Um processo muito lindo na vida da Gi, e é isso que a Gi vai contar hoje. Mas o que mais me marcou, tá? O que mais me marcou foi quando a Gi disse, e eu já comecei a me arrepiar, foi quando a Gi disse, tá? Ai, tô toda arrepiada. Ai, ai, ai. Eu percebi que não conseguia mais sonhar. Quando a Gi falou, eu percebi
que não conseguia mais sonhar. Que dor, né, Gi? O coração acelerado. Que dor. Gi, como estava a sua vida quando você percebeu que tinha parado de sonhar? Então, minha vida é um testemunho vivo, né? Eu já estava vivendo uma transformação na minha vida, saindo do fundo do poço, que não é o testemunho que eu vou falar agora. E eu estava fazendo toda a minha vida, toda a minha rotina, servindo a Deus, indo para a igreja, né? Participando da célula com a Tati, participando do estudo bíblico de manhã. E a Tati lançou um desafio. E nesse desafio, eu vi as meninas fazendo planos, sonhos, e aquilo ali começou a me incomodar, né? E um dia, quem lançou a primeira semente assim no meu coração foi meu filho, que um dia ele falou assim: "Nossa, mãe, eu não vejo você sonhando". E Olha, daí eu falei: "Não, mas eu acho que eu sonho". E daí eu falei assim: "Mas eu sou satisfeita com a minha vida". Ele falou: "Mãe, mas você não sonha". Aí tá, deixou. Aí quando você lançou o desafio e eu comecei a participar, muita coisa na minha vida já tinha mudado, né? Já tinha melhorado muita coisa. só para as meninas entenderem, Gi, o desafio é Zípora, uma mulher trabalhada no Espírito Santo. Esse desafio é um desafio que eu lancei dentro do grupo das Zíporas, né? Foi um desafio de 28 dias, comendo comida de verdade, com jejum, oração. Elas tinham que comer comida de verdade nos 28 dias. Ou seja, tudo que Deus deixou, sendo açougue e feira, né? Jejum, né, nesses 28 dias. E tarefinhas para cuidar também do lar, da casa, né? Assim, coisinhas assim do dia a dia. Ah, um dia vamos lá limpar as cortinas, outro dia vamos dar uma ajeitada nas almofadas, outro dia, enfim. Assim, tarefinhas para os 28 dias com devocionais nesses 28 dias, né? Pode continuar. E, e daí, um dia eu fui conversar com a Tati, eu falei sobre sonhos, né? Eu falei: "Tati, eu não consigo sonhar". Eu não estava conseguindo. E aquilo me deu uma dor dentro do coração, porque eu falei assim: "Gente, eu só tenho 41 anos. E eu, como assim não sonho? Não tá tudo bem não sonhar, né? Cadê a menina que sonhava, a menina que sempre quis ter mais?" E hoje, né, hoje eu entendo que nem não é só o mais físico, dinheiro. Não, mas ter uma vida confortável. E eu falei assim: "Meu Deus, não tô sonhando", né? E mais hoje, Tati, olhando assim, eu vejo que não é que eu parei de sonhar, porque os sonhos já estavam dentro de mim, o Senhor já tinha colocado os sonhos. Mas eles estavam adormecidos porque eu me permiti as vozes ficarem falando, né, no meu ouvido. Então, assim, eu trazia muita coisa do passado, mesmo já tendo sido curada em algumas áreas da minha vida, tendo sido transformada realmente pelo Espírito Santo. Porém, o que era meu, eu achava sempre muito pequeno. Eu sempre achava que eu não era capaz, que eu nunca poderia realizar algo, né? Então eu sempre colocava tudo dos outros à minha frente, né? À frente de coisas que eu gostaria de fazer, mas eu falava: "Não, isso aqui pode ficar para depois". Então, ali foi muito triste, assim, porque eu falei assim: "Gente, eu não consigo sonhar mais, eu não consigo pensar, planejar um futuro. Eu quero uma viagem em família, eu não quero. Eu quero que meus filhos tenham. Como que vai ser o futuro dos meus filhos?" Eu não conseguia pensar.
E aquilo me deu um choque, assim, bem grande, muita dor, assim, porque foi muito triste. Você ter 41 anos e saber que o teu passado, né, não permitia que você sonhasse. É como se você estivesse num lugar que você estivesse só sobrevivendo, né, Gi? Sim, aí eu senti assim que eu só sobrevivia, só trabalhava, pagava conta, trabalhava, pagava conta, cuidava da casa. Um ciclo. O que significa esse sobreviver emocionalmente e espiritualmente para você? Olha, hoje sobreviver, meu Deus, não aproveitar as oportunidades que o Senhor me deu, de ter uma segunda chance, né, em várias áreas da minha vida, de entender que eu fui perdoada para construir uma nova história, que eu estava liberada para construir uma nova história e não estava sabendo aproveitar. Gi, você não. Os seus sonhos já estavam ali, mas eles estavam adormecidos, né? Você amava a Deus nessa época? Que os sonhos estavam adormecidos? Você estava em comunhão com Deus? Você amava Deus? Como estava você e você com ele? Sim, eu tinha, assim, eu já estava tendo uma boa comunhão com o Senhor, né? Eu orava todos os dias e eu falava, né? Eu pedia para ele, Senhor, coloca os teus sonhos no meu coração, porque eu não sei sonhar, eu não sei o que eu quero para minha vida. Mas eu sei que o jeito que tá não dá, né? Então fui colocando isso assim e eu amava o Senhor acima de tudo e eu comecei a trazer uma clareza assim para minha vida de algo que eu nunca tinha vivido antes, né? De antes de colocar os meus sonhos, colocar os sonhos do Senhor dentro do meu coração acima dos meus. Só que ao mesmo tempo que eu amava o Senhor, eu permitia que as vozes viessem no meu ouvido, me confrontassem, né? Eu achava que aquilo não era para mim, que eu não poderia sonhar, que eu não poderia ter uma vida diferente, que eu não poderia construir projetos porque eu não era boa o suficiente. Mesmo amando a Deus, servindo a Deus, eu tinha medo. E quando foi assim o momento em que Deus começou a te mostrar que havia algo adormecido dentro de você? Foi numa conversa com você, Tati, né? E a gente estava se falando e eu expus um projeto meu para você e você falou assim para mim, é isso. Ai, tô arrepiada. E vou dar o testemunho do meu notebook, né? Que tava Tem o notebook! O notebook, verdade, o testemunho. Ai, eu tô toda arrepiada. O testemunho do notebook. assim, o meu notebook fazia uns 3 meses que ele não funcionava, ele tinha parado de funcionar. E eu falei, vou deixar guardado para quando eu tiver dinheiro, eu arrumar. Em uma conversa com as meninas, a Tati puxou algo que aquilo ardeu no meu coração, mas eu não tinha pensado em mim. Eu tinha pensado num terceiro. Como sempre, eu colocava outra coisa na frente de mim. E daí, depois que a Tati falou aquilo, acendeu uma chama, assim, eu fiquei muito feliz. Daí, só que eu falei, mas e agora? Como é que eu vou terminar isso? Aí eu peguei meu notebook e coloquei em cima da cama. E eu falei, Senhor, se o Senhor quiser que aconteça, o Senhor vai ligar esse notebook. Vai Tava voltar. estragado, né? E o notebook ligou. Foi muito bom aquele dia, né? Eu e a Gi gritava uma de um lado e uma do outro. Ai, não acredito, notebook. E o meu notebook ligou, gente. Então, assim, foi uma oração em cima dele. Então, podem crer que funciona.
Olha que eu já tinha orado para máquina de lavar, eu já tinha orado para muita coisa e dava certo, mas eu não tinha orado em cima do notebook ainda. Muito bom, muito bom. Foi. Olha, meu Deus. Não, essa do notebook voltar a funcionar. Gente, porque as meninas, as íforas, elas sabem já o testemunho completo, né? Mas, e elas não sabiam essa parte do notebook. Não, não tínhamos falado ainda. E assim, ó, gente, o notebook tem tudo a ver com o sonho da Gi, porque ela precisa, é a peça fundamental para o sonho da Gi, é o notebook. Só que como que ela iria realizar o sonho naquele momento que ela iria começar, claro, mandava arrumar, óbvio, compra outro, tá? Tudo bem. Mas ela queria aquele. Até porque eu acho que já tinha uma parte É, lá, né? e que nesse momento o meu financeiro também não, eu não podia mandar arrumar, né? Sim, E eu tava aguardando para quando eu tivesse o dinheiro eu mandar arrumar. E naquele dia eu falei: não, o senhor é o meu Deus, eu sirvo o senhor. Então, se o senhor quiser que esse projeto funcione, o senhor vai ligar esse computador. E foi muito engraçado, porque daí quando ele começou a acender a tela, eu levei um susto. Aí depois eu conversando contigo, né, que a gente tava conversando, daí eu falei: Tati, você não vai acreditar, o notebook ligou. Mas, mas enfim, muito bom, muito bom. Gi, e você lembra do impacto que teve quando percebeu que não conseguia responder sobre seus sonhos? Assim, você lembra quando, por exemplo, assim, ah, eu tenho um sonho, mas eu não consigo levar para frente esse impacto, assim. na verdade, Tati, assim, ó, olhando bem, eu não conseguia pensar em nada, né? Para mim tudo era muito limitado, né? Porque eu vivi algumas situações em que trouxeram muita limitação para minha vida. Então, é como se eu me sentisse culpada por sonhar, Olha. né? Então, não, eu não posso sonhar porque eu tenho problemas. Eu não posso sonhar porque minha vida não está perfeita. Eu não posso sonhar porque as coisas não estão em ordem. Olha, E é justamente sonhar que vai colocando as coisas no eixo, porque temos que ir colocando as coisas no eixo para a gente poder atingir o nosso objetivo lá na frente, né? né? E foi ali conversando com você, e daí você falou: vou colocar uma tarefa para fazer. Vocês vão fazer o quadro dos sonhos. E aquele dia, assim, eu falei: mas meu Deus, como é que eu vou fazer? E eu vou falar para você, Tati, que eu já havia tentado várias vezes fazer, várias vezes. Mas hoje eu entendo que eu tinha outras intenções, outros desejos, né? O Senhor não era o centro, porque eu foi antes de eu me converter de verdade, foi antes de eu conhecer Jesus. Então, igual eu falei, depois disso, depois que eu vivi um monte de coisa, eu achava que eu não podia sonhar. Que eu não podia ter algo na parede, que eu pudesse olhar para aquilo e almejar um dia poder viver, né, aquilo. E foi muito surreal, assim, porque o dia que... Aí eu fui, comprei tudo, tá aqui na minha frente. Hoje eu olho para ele todos os dias, né? E o Senhor tocou no meu coração e ele falou assim: você vai imprimir todas as capas, né? Aí eu fiz a impressão e eu falei assim: Jesus. E, gente, mas ainda assim vinha no meu coração: será que isso é do Senhor? Será que isso não é eu, a minha emoção falando? Olha, Será que eu assistente. sou capaz? Tem muito mais gente mais inteligente, tem muito mais pessoas que são capazes, né? E mesmo assim, eu com medo. Eu falei: não, mas se tá no meu coração, se tá queimando, é o Senhor que colocou. Aí ali eu comecei a lutar com as armas que Deus me deu, né? Que são a palavra de Deus, que a gente tem aprendido muito na célula, nos encontros bíblicos de manhã.
E eu comecei a questionar a mim mesma. Quando vinha a minha mente começava, eu falava assim, mas não é o que Deus está dizendo sobre mim. Não é isso que Deus diz na palavra. Então, isso foi o que foi me ajudando a passar esse tempo. Eu ia perguntar isso para você agora, sobre os estudos bíblicos, o jejum e a comunhão começaram a transformar a sua mentalidade. Sim. Porque transformou, né, Gi? Hã? Porque transformou, né? Meu Deus, Eu assim. sei, a gente vive num processo, é um processo constante É, até Deus nos recolher, né? Mas é uma Gi no início dos Íporas, lá no primeiro dia do estudo bíblico, da primeira célula, primeiro estudo bíblico para a Gi de hoje, né? Então, eu sempre digo, 1% a cada dia, no final são 365%, né? sim. Então, conta. Como... E o estudo bíblico, assim, foi uma resposta de Deus para minha vida. Porque eu falava assim, Jesus, eu quero um estudo bíblico, mas eu quero um estudo bíblico que começa lá em Gênesis, mas que vai explicando versículo por versículo. Por quê? Eu ainda não li a Bíblia toda, né? Mas eu falei, e para mim é muito confuso, a minha mente não consegue absorver e tal. Ai, quando você falou no dia, a gente vai fazer o estudo bíblico e a gente vai começar por Gênesis, sem pressa, vamos esmiuçar. Aí na hora eu fiquei de boca aberta, assim, porque eu falei assim, é o que eu pedi para Deus. E eu pedia para Deus antes de te Eu não conhecer. sabia disso. E eu falava assim, mas Jesus, eu quero começar lá do início da Bíblia e ir entendendo versículo por versículo, sem pressa, né? Uhum. E você foi uma resposta de oração. A célula é incrível, assim, eu amo as meninas, a gente vê, assim, um amor, né, de uma pela outra, oração uma pela outra, um amor sem julgamento, né, porque cada uma vive uma história, cada uma tem uma realidade, cada uma tem uma dor, e assim, a Tati é minha referência pelo fato de que, e eu comecei a observar, né, você fazendo o seu ID, ensinando a gente a fazer o ID também, e não travando pelos percalços que a vida traz. Pelos, né? Todo mundo tem as suas. Todos os dias acontecem os desafios, né, da vida, e você ali vivendo os seus desafios, trazendo para a gente clareza sobre a palavra e ainda nos incentivando a fazer a nossa parte. Então, ali começou a cair muita ficha para mim nisso. Aí, quando você falou, né, do desafio, confesso que a primeira coisa que eu pensei, preciso emagrecer. Né? Preciso dar uma emagrecida e tal. E eu falei assim, e tá faltando alguma coisa para mim ainda. E nisso começou o desafio e eu só que quando começou esse desafio, eu conversei com o Senhor sobre o jejum. Eu comecei a entregar o meu jejum para ele de uma maneira diferente, que era tudo sobre ele e que eu gostaria que ele fizesse a renovação da minha mente. Que independente se eu emagrecesse, se eu não perdesse peso, estava tudo bem, mas que eu gostaria de estar mais próxima dele, buscar ele mais, ter um entendimento maior em cima da palavra, que eu gostaria que ele viesse para mim, né? Através da palavra, não só de ouvir, que há um tempo atrás eu li a Bíblia, mas eu não conseguia entender muita coisa. Mas eu lia mesmo assim. Aí às vezes eu ia para o YouTube, ia pesquisar alguma coisa. Sou muito de anotar muitas coisas. E nisso, você passava as tarefas, a gente ia fazendo as tarefas e aquilo assim começou a trazer uma clareza para mim sobre a palavra de Deus. Né? Confesso assim, ó, que eu absorvi muito mais da palavra
fiz o jejum certinho. Tinha dia que eu não conseguia fazer as coisas da casa, mas estava tudo bem. Se, em outros tempos, às vezes eu me culpava, trazia muito peso assim sobre mim, mas eu estava muito focada mesmo, era em trazer a palavra de Deus para dentro da minha vida. Porque a gente aprende também que nosso Deus, ele não busca a nossa perfeição, né? Ele busca o nosso sim, o nosso coração, o nosso eis-me aqui. Então, não é fazer tudo com perfeição, mas é o nosso coração disposto a fazer, né? E é E isso que tu mesmo em meio ao jejum, né? Como a gente estava sempre em oração, jejum, eu comecei a ter muita batalha na minha mente também. era seu foco principal, né? Que era o meu foco principal. Então, assim, eu fui muito atacada na mente. E o estudo bíblico, a gente ali falando da serpente na mente, né? Gênesis. O tempo todo. E assim, ao mesmo tempo que eu sabia que era Deus trazendo para mim a verdade, vinha a voz, né? Então, é algo que, e eu falo assim, ó, que todos os dias a gente luta, né? Com essa voz, porque foram muitos anos com a voz dominando a nossa mente, né? A voz dominou minha mente durante a minha vida toda. E mesmo já convertida, mesmo buscando a Deus, ainda assim as minhas decisões e as minhas atitudes eram mediante as palavras, a voz que eu ouvia e não a palavra que Deus trazia para minha vida, né? Então, isso assim, no desafio para mim foi a parte que mais me impactou. Olha. E Gi, como foi fazer esse quadro dos sonhos, o seu primeiro quadro dos sonhos, com a direção de Deus? Foi o primeiro quadro dos sonhos e foi assim com a direção dele, né? Sim, e foi assim, ó, incrível, porque antes de eu fazer o quadro dos sonhos, eu orei a Deus, né? E eu falei, Senhor, é sobre a tua direção. O que que o Senhor quer que esteja nesse quadro, né? O que que eu posso colocar? É da sua vontade que eu faça? Então, tudo eu fui conversando com ele, pedindo a direção para ele. E ele fez muito mais do que eu podia imaginar no quadro mesmo, assim, sabe? Ele foi dando as direções do que eu poderia fazer. E assim, eu fiquei com o coração tão cheio naquele dia, tão cheio, que Só eu imagina. falei assim, meu Deus, como que eu pude criar um quadro dos sonhos tão lindo assim, né? Você me Porque mandou a foto, lindo. aí você pensa, para quem não conseguia nem pensar em algo para amanhã, você conseguir fazer um quadro dos sonhos com a direção do Senhor. E ele falando para mim que não tinha nada de errado em sonhar, independente da minha situação atual. E Olha, os meus sonhos eram importantes para ele, que ele já sabia, mas com certeza os sonhos dele eram muito maiores e melhores que os meus. são. São. E eu também fiz o meu primeiro quadro dos sonhos esse ano. Isso também é muito importante para mim. Por isso até que eu passei essa tarefa para vocês, porque tudo que eu aplico para vocês são coisinhas que eu vivi assim, né? Que eu aprendo, né? Por exemplo, o jejum, comer comida de verdade, eu fiz muitos desafios. Eu engordei 15 quilos, né? Eu tinha vergonha de sair do carro no meu bairro, com medo com vergonha das pessoas. Uma vez eu fui entrar num provador de roupa, numa loja, eu fiquei acho que uns 2 anos sem pisar dentro de uma loja para comprar uma roupa,
Porque uma vez eu entrei dentro de um provador e eu entrei em pânico dentro do provador, de tanto que eu chorava. E, e me machucava muito, sabe? Era um lugar assim que me machucava demais estar daquele jeito, porque eu sabia que aquela ali não era eu. Eu me olhava no espelho, mas não era por conta da gordurinha. Era por conta da uma dor que eu estava sentindo que externou naquilo ali, entendeu? Eu relaxei comigo, né? Imagina tu engordar 15 quilos de uma hora para outra e, e tu se vê assim. Pra gente sair de casa era uma tortura. Era uma tortura. Eu caía num desespero que eu não queria sair de casa. Então era um negócio assim, ó. Era frustrante. Ai, frustrante. Frustrante, não consigo falar. Gente, olha, era assim, ó. Mas não era por conta, assim, era porque o Sandro, ele olhava pra mim, ele falava, meu Deus, mas tu tá linda com essa roupa. A minha enteada, meu Deus, mas olha só. Olha, mas tu tá bonita, mas não tem por que esse desespero. Mas não ficou. E eu me olhava assim, ó. Mas eu não me reconhecia. Mas sabe o que que era? É que faltava isso. Faltava Jesus, faltava as chamas, faltava esse alinhamento. Eu estava passando por muito processo. Nessa época, eu me cortava, entendeu? Nessa época, eu vi demônios do lado da minha cama. Então, é todo um testemunho que não é meu agora, né? Agora é o testemunho da Gi. Mas só para vocês entenderem o quão importante para mim também foi fazer esse quadro dos sonhos. Porque eu também parei de sonhar. É. Eu parei de sonhar. Eu simplesmente parei de sonhar. E eu sempre fui uma menina, aquela que fantasiava. O meu Instagram, antes de ser Lar do Oscilar da Tati, antes da pandemia, o nome do meu Instagram era No Mundo de Tati. Porque eu tinha um mundo todo meu. Eu era toda assim. As minhas amigas falavam, a Tati é aquela pessoa que acorda com os passarinhos, que eu nunca vi uma pessoa para acordar tão feliz. Porque eu nunca vi uma pessoa que acorda feliz. Ela é a pessoa que cantarola com os passarinhos quando acorda, porque todo mundo acorda. Então eu sempre tive o meu jeito, ai, que eu gosto dos bichinhos, que eu faço isso, que eu faço. O meu jeito, sabe? Meu jeito de esquecer as coisas, o meu jeito. Enfim, e aí aquilo foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo, eu fui me apagando, eu fui me apagando. Eu fui me anulando, eu fui me anulando, eu fui me anulando, e fui engordando, 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 engordando. E aquilo doía, 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 e era uma dor, sabe? E então foi todo um processo. Então eu aprendi, eu fiz um detox da alma, eu fiz o Power Jejum, eu entrei numa comunidade, entendeu? Que ensina a cuidar do corpo como templo do Espírito Santo. Então, tudo que eu aplico são tudo coisinhas que eu já passei, que eu apliquei comigo. Então, eu não sou nutricionista, eu não sou pastora, eu não sou nutricionista para falar sobre alimentação, eu não sou pastora para vir pregar a palavra, eu não sou o que mais que tem, eu não sou aquelas mulheres organized, sei lá, aquelas pessoas que trabalham na casa para falar de uma organização de uma casa, eu não sou, mas eu participei dos desafios da Alê, sou dona de casa com propósito, aprendi a cuidar do meu lar com amor, eu odiava cuidar do meu lar, odiava. Não era assim. Por quê? Porque eu sentia, não era o lar, era a Tati. E voltar a sonhar significa cura. Tu voltar a ter projetos. Antes da gente começar, eu estava numa reunião de sonhos meus, de projetos meus, de coisas que eu estou voltando a sonhar, sabe? A Hélida colocou, é mentora. Deus me deu a palavra mensageira, né? Que fala a mensagem da palavra, assim, né? Então, mentora, eu aceito, em nome de Jesus, entendeu, Gi? Mas eu já estou falando de mim, vamos lá, é sobre a Gi.
Mas Não, eu só mas queria dizer eu vivi isso, esse né? processo, né? Eu ganhei 20 quilos, né? Eu engordei 20 quilos. Ainda estou 18, 17 acima do meu peso. Então, assim, é muito peso. Mas você sabe o que que eu percebi nesse jejum, assim? Eu vi que meu rosto afinou. Eu vi que meu braço diminuiu. Meu peso não diminuiu muito na balança, mas é uma paz que tem dentro de mim. Sabe que o Senhor está trabalhando não só nos meus sonhos, nos meus projetos. Não estou no peso que eu gostaria de estar ainda, mas hoje eu entendo assim que o Senhor trabalha em uma coisa de cada vez, né? É, ganhei 20 quilos, passei por todo esse processo que você falou de eu queria me esconder porque eu tinha muita vergonha, né, Uhum. da vida, das coisas, de tudo que eu passei. E tudo isso fez eu ir desaparecendo. Então, assim, o meu corpo foi ganhando para quê? Para que menos eu fosse vista, né? E eu Uhum. fui me escondendo. Então, tudo isso, eu acredito que esse desafio, o jejum, é independente, assim, do. Para esse jejum, o Senhor queria falar comigo sobre os meus sonhos, sobre os meus projetos, né? E é verdade, também tinha muita retenção de líquido, muita coisa, né? E daí nisso tudo, assim, ele foi mais de tudo, assim, era a presença que eu sentia. Sabe? Quando eu falava, Senhor, hoje eu vou fazer um devocional contigo. A gente sentar, quando você falou do estudo bíblico às 5:30 da manhã, eu falei, meu Deus, eu vou ter dificuldade, porque já tá difícil de eu acordar 6 e pouco, né? Eu já acordava assim, daí eu falei, meu Deus, mas eu acho que eu não vou conseguir acordar. E daí, assim, ó, agora não precisa nem do despertador, sabe? Quando dá ali o horário, eu já tô acordada e com prazer de buscar a palavra de Deus, né? Porque é gostoso, é algo muito bom, porque a gente tá aprendendo ali uma com as outras todos os dias. Chega no E, sábado, a gente sente falta, né? Cadê você? nossa, Eu já- aham. Cadê você? Eu tô com saudade. E foi isso, assim, e construir o quadro dos sonhos pela primeira vez foi surreal. Eu confesso, assim, ó, que eu parecia uma criança. Parecia. Ai, coisa linda, Gi. Ai, Gi. E você consegue, assim, dizer em palavras, assim, o que que seria sonhar segundo a vontade, segundo a sua vontade, e sonhar segundo a vontade do Pai? Sonhar segundo a minha vontade seria colocar os meus sonhos e projetos aqui fazendo funcionar, né? Só que essa semana eu vivi uma experiência com o Senhor e eu aprendi o que é o sonho de Deus. Que é muito maior e muito inimaginável. Porque eu estava escrevendo e colocando no papel, né, os meus sonhos, Uhum, né? Colocando o que é o natural, né, para mim. Estar próxima de Deus, né? Ter uma vida, uma saúde boa, uma saúde emocional, ter um carro, né? Morar bem, não ter falta de nada. E de repente veio um download, eu falo os download do céu, né? uhum, Que na hora eu levei um choque de novo e eu falei assim, Jesus, esse sonho é seu? Como que eu vou ter um sonho desse? uhum. E é do Senhor. É do Senhor. Porque os sonhos do Senhor são, quando é do Senhor, são coisas assim que são inalcançáveis aos nossos olhos, aos nossos Sim, pegar, ao nosso fazer. É como assim, são sonhos impossíveis. É como se assim, ó, como que eu vou conseguir fazer isso?
Mas você sabe que, olha só, aí hoje aqui, antes da gente entrar na live, eu tava lendo e pensando, né? Mas se o senhor não tivesse me dado o primeiro sonho, o primeiro projeto, eu não conseguiria ver o sonho que ele tem para minha vida, Mas ele vai dando passos, né? Uma né? coisinha de cada Uma vez, é coisa de uma cada, coisinha de cada vez. né? Então, assim, se ele não tivesse colocado primeiro no meu coração o que ele queria para minha vida, o que ele queria que eu colocasse para fora de tudo que eu já vivi, de tudo que ele permitiu que acontecesse na minha vida, eu não poderia sonhar os sonhos dele. Porque eu sempre ia pensar que eu não era capaz, né? E eu vou falar para você que teve um tempo durante o jejum que eu quase desisti. Quase foi aquela ovelha que ficou no meio do caminho. Mais uma vez eu quase desisti, porque assim, ó, para mim conseguir entender que era o sonho de Deus, que foi Deus que colocou no meu coração, foi todo um processo também, porque esse sonho ele já tinha colocado há mais de um ano atrás e ficou guardado. Eu sempre colocava as coisas, o trabalho, a vida, o que precisava ser feito na hora, no momento, né? Apagando os Uhum. incêndios da vida. E eu sempre ficava assim, deixa para depois. Isso aqui é coisa da minha cabeça. Eu não sou tão criativa assim, Meu Deus. sabe? Então, mas eu também entendo que o Senhor não tem pressa. Não. Ele é Ah, fácil, e às vezes isso dá agonia. Essa falta de pressa do Senhor, vou te falar, hein? né? Porque, Porque olha, tem horas que a gente quer acelerar a gente quer colocar o pé no acelerador, passar a quinta e ir, né? E isso, mais, né? mas ele não tem pressa. E graças a Deus que ele não tem pressa, né? Porque se ele tivesse pressa, eu tinha me arrebentado. Gi, você comentou que Deus trouxe sonhos maiores do que imaginava, né? Você acabou de falar, né? É, como é viver isso, assim, para você? Viver, assim, esses sonhos maiores? Você se imagina lá na frente, quando tudo isso se realizar, assim, você consegue se visualizar? Como é para você, assim? Ai, meu Deus, é tão bom assim, né? Sonhar. Ai, eu fico. Eu tenho meu mundo, né? Eu sou no mundo da imaginação da Tati mesmo. Porque, olha. Então, é surreal, assim, né? Porque a primeiro momento você acha que você não vai dar conta, que você não vai. Será que é de Deus mesmo? Ou será que eu tô viajando, né? Porque é algo surreal. E hoje eu consegui olhar para frente e ver aquele sonho pronto diante de hoje, uma situação que eu vivo que não condiz com aquilo, eu falo, meu Deus, o Senhor é bom demais. O Senhor é infinitamente mais. Hoje, tu parou para pensar que quando você finalizou esse projeto, que daqui a pouquinho a gente a conta, você deu um passo de coragem? Sim, o primeiro passo de coragem foi contar do projeto, né? Hum. Antes de tudo. Que já começou ali quando eu conversei contigo e falei do projeto. Foi um passo de coragem gigante para mim, porque eu achava que eu nunca, como era eu que tinha feito, não ia dar certo, né? E depois que eu conversei com você e eu finalizei, e eu tive um amigo que perguntou assim, ele falou, né? Aí ele veio aqui em casa, daí quando ele viu o quadro dos meus sonhos, ele falou assim: Meu Deus, que coisa mais linda! O que é isso?